Bem, dando prosseguimento com a introdução à álgebra vetorial, hoje nós vamos ver o produto vetorial. Tal como o produto escalar, o produto vetorial é também uma operação entre dois vetores. No entanto, ao invés de resultar num escalar, ele vai resultar num vetor. Seguindo com a definição, dado esses dois vetores de coordenadas x, y e z1 e x, y e z2, o produto vetorial, denotado dessa forma, é U vetorial V, também chamado de produto cruzado, é calculado através desse determinante. O determinante é formado na primeira linha pelos versores da base cíclica ortonormal, IJK. Na segunda linha, ele é formado pelas coordenadas do primeiro vetor. E na terceira linha, é formado pelas coordenadas do segundo vetor. Se não for nessa ordem, o resultado é errado. Nesse momento, basta apenas calcular o determinante e encontrar qual o vetor resultante da operação. O único problema é calcular o determinante. Existem várias maneiras de calculá-lo, né? Pode ser repetindo essas duas colunas aqui ao lado, pode ser ajustando os elementos como x2 e z2k e computando normalmente, pode ser fazendo a borboleta, né? No entanto, todas essas fórmulas são derivações mnemônicas do desenvolvimento de Laplace, que envolve os cofatores e os menores complementares. Através do desenvolvimento de Laplace, é possível reduzir a ordem do determinante. Aqui nós temos um determinante de ordem 3 e aqui um determinante de ordem 2. O resultado independente de qual forma utilizada, o resultado sempre será o mesmo, será dessa forma. Seguindo com as propriedades, 3 são as determinantes. A primeira é que a permutação de duas linhas inverte o sinal do determinante. A segunda é que caso uma linha seja múltipla de outra dentro do determinante, o seu resultado será nulo. E a terceira é que se uma linha for nula, for composta somente de zeros, o determinante também será nulo. Em relação às propriedades ou características do produto vetorial, a primeira é que o vetor U vetorial V será ortogonal a U e a V. Dois vetores quaisquer definem um plano. Então o vetorial V será a norma desse plano, será o vetor que sai ortogonalmente dele. Para descobrir o sentido, é possível usar duas regras da mão direita. A primeira será feita colocando-se os dedos no sentido do primeiro vetor da expressão que se está calculando, nesse nosso caso aqui é o vetor U. Então, coloca-se no sentido de U, de tal forma que ao fechar a mão, ao fechar os dedos, V esteja no caminho do fechamento. Isso acontecendo, o vetorial V estará no sentido do seu dedão. Então, isso acontece. A segunda regra é a regra de Fleming, que é muito usada no eletromagnetismo, no estudo do eletromagnetismo, que é ajustando-se os dedos dessa maneira, certo? Se esses dois dedos aqui baterem com a posição dos vetores, seguindo a ordem, né? Primeiro vetor, segundo vetor, para cada dedo. Então, o vetorial V está no sentido do dedão. A terceira característica estudada é o comprimento do vetor, o vetorial V. Veja bem, o módulo, né, o comprimento, é calculado dessa forma e pode ser definido dessa maneira, o que dá meio que uma interpretação geométrica parecida com a do produto escalar. O módulo do vetor, o vetorial V, vai ser igual à norma de U, que multiplica a norma de V, que multiplica o seno de θ, onde θ será o ângulo que os separa, o menor ângulo que os separa. A interpretação geométrica nos mostra que a parcela norma de V que multiplica o seno de θ pode ser entendida como a altura do paralelogramo formado pelos dois vetores. Então, seria essa altura aqui. Enquanto U seria a própria norma de U. Portanto, essa expressão
estaria calculando nada mais do que a área desse paralelogramo. Então, a área do paralelogramo formado seria numericamente igual ao produto vetorial entre os dois vetores que constituem o paralelogramo. E assim nós terminamos esse episódio.